tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências, pessoal. E o tema de hoje é eletricidade. E vamos estar todos elétricos aí. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Então vamos aí nessa viagem. Espero que vocês já estejam aí a postos, né, com lápis, caderno, para podermos interagir nessa aula maravilhosa que temos aí sempre esse encontro com vocês aí. E conto com a participação de vocês sempre presentes aí, participando, assistindo às nossas aulas e tudo mais. Mas, como sempre, eu trago para vocês que nossas aulas, elas são na TV, então vocês podem assistir de várias formas, a gente tem várias opções. Ou aula na TV, ou baixando o aplicativo para quem tem celular Android ou iOS, na telinha vai aparecer aí o QR Code, vocês aí podem baixar o aplicativo e poder interagir conosco ao vivo, e a gente vai poder falar o seu nome, a sua escola, até a sua professora, tá certo? Então eu quero que vocês participem. Também nós temos a questão do YouTube, o nosso canal Educa Recife, então você vai no canal Educa Recife, procura o playlist lá, estão todas as nossas aulas de 8º ano, de todas as disciplinas. Então, você vai lá, assiste, curte a nossa aula, comenta e podemos também, outra forma de interagir com vocês. Mas também, como sempre, eu não estou sozinha, toda uma equipe aqui por trás para que a nossa aula chegue bem até vocês. Então, ela é preparada especialmente para vocês e nós temos aqui a nossa intérprete de Libras, Ingrid, que vai conosco aí para que nós possamos atingir mais estudantes, essa questão da inclusão, não é? Então, podemos ver que vários estudantes poderão também participar das nossas aulas e interagir conosco. Mas também eu trago para vocês o Outubro Rosa, não é? O Outubro Rosa, ele vem chegando, todo mês nós trazemos as campanhas de conscientização. E o outubro, ele vem chegando todo ano com essa questão, né, dos cuidados que nós devemos ter. Então, Outubro Rosa, um toque só salva vidas. Então, se toque, se cuide, se ame. Então, vou passar aqui a apresentar para vocês a professora Isabel, que sempre está comigo, e para trazer também para nós algumas informações sobre essa data aí, essa comemoração. E aí, professora, tudo bem? Pois é, Cláudia. Dizendo logo, sejam todos bem-vindos, né? Estou aqui bem ligadinha no chat, que vocês colocarem aqui, eu vou passar para a professora Cláudia e ela vai falar para todo mundo. Mas em relação à campanha, né, do Outubro Rosa, a gente quer lembrar que é um mês de conscientização, é um mês de alerta, é um mês que a gente está aqui lembrando a vocês, né, jovens e as famílias, a procura de um diagnóstico, a procura de um médico que venha apresentar, né, a questão tanto de uma segurança ou até mesmo a questão aí de um diagnóstico precoce, que a gente acredita que através de um diagnóstico precoce é mais fácil ter a cura. Então a gente está falando aqui do câncer de mama, que afeta muitas mulheres. E a gente sabe que é preciso falar sobre isso e é preciso também que vocês falem, que vocês chamem as famílias, que chamem as avós, as madrinhas, as mães, que estão agora nesse momento aí em casa para ouvir esse recadinho nosso. A campanha é para conscientização. O mês é o Outubro Rosa, mas é o ano inteiro que a gente precisa se cuidar. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. E quando nós dizemos assim, um toque salva vidas, aí eu volto para vocês o cuidado com o corpo, né? O cuidado, o conhecer o corpo. Então, como é importante a gente conhecer o nosso corpo, o nosso metabolismo, como ele está funcionando, e o exame de toque que nós podemos fazer nas mamas, não é? Com o exame de toque, na hora do banho é o ideal, porque o dedo vai deslizando e você vai percebendo se existe alguma coisa estranha que você não tinha, aí procura realmente logo o médico, não é? E aquelas pessoas que já estão depois dos 45, dos 50 anos, a questão da prevenção dos exames, não é? A mamografia, a ultrassonografia da mama, então já para prevenir qualquer coisa que possa acontecer. Nós já vimos aqui que a prevenção é tudo. Então, fica ligadinho e vamos passar para todos os nossos vizinhos, as pessoas da nossa família, na nossa escola também, toda uma conscientização, tá certo? E aqui começando o nosso tema, eletricidade. Mas o que é eletricidade? O que é que vocês acham?
como a gente pode definir a eletricidade, né? Será que nós vivemos diariamente convivendo com a eletricidade? Tudo que nós fazemos temos eletricidade? O que é que vocês acham? Então, pensem aí direitinho, que eu também estou pensando aí com vocês. E vamos aqui, através de vários slides, várias coisas que eu vou trazer para vocês, nós vamos perceber e podemos responder essa questão aí, o que é eletricidade. Então, aqui nós temos aqui eletricidade, é o nome dado a um conjunto, não é, de fenômenos, que esses fenômenos ocorrem graças ao desequilíbrio ou à movimentação das cargas elétricas. E essa propriedade, ela é inerente aos prótons e elétrons, assim como também aos corpos eletricamente carregados. Então, os prótons e os elétrons, eles estão presentes nos átomos, né? Então, os prótons com cargas positivas, os elétrons com cargas negativas. E essa movimentação faz com que eles fiquem carregados eletricamente. Então, isso aí já vai produzindo a eletricidade. Então, nessa questão aí, é todo esse conjunto aí, graças a esse desequilíbrio, ou essa questão de movimentação dessas partículas presentes no átomo, então eles vão ficando carregados e vão produzindo eletricidade. Então, é isso que faz com que exista a eletricidade. Mas aí, nós não podemos pensar que a eletricidade ela surgiu só agora, não é? Só depois de um tempo. Não, gente. Assim como os demais fenômenos da natureza, a eletricidade ela sempre existiu, mesmo antes da humanidade surgir. E esses raios que nós vemos aí, eles têm origem em nuvens que eletrizam-se pelo atrito entre um grande número de cristais de gelo, ar, vapor d'água. Então, os raios, eles já surgiam há muito tempo, então os raios eles já trazem eletricidade. Então, os homens pré-históricos, eles já usavam a energia de uma forma sem saber que estavam usando, quando eles observavam os raios que estavam caindo. Então, dos raios, eles iam conseguir o fogo. Depois, eles perceberam, os pré-históricos, que atritando a pedra, saíam faíscas. E aí eles foram descobrindo o fogo, já foram gerando através da eletricidade, né, do atrito. E aí eles foram podendo ter mais descobertas. Então, há muito tempo atrás, a eletricidade já era utilizada, sem nem sabermos o nome de eletricidade. Então, eles foram vendo que o fogo, eles podiam espantar animais selvagens, eles podiam ter um alimento mais saboroso, não é? Eles poderiam fazer objetos, não é? Como para a defesa deles, eles já poderiam derreter metais, não é? Para que eles pudessem fazer suas armas, suas lanças, não é? Para se defender dos animais e também para se alimentar. Então, observe aí que não é de agora que nós utilizamos a eletricidade e que a eletricidade existe. Há muito tempo ela já vem existindo. E na nossa aula nós vamos ver também como os cientistas, né, eles contribuíram para definir, para descobrir realmente a eletricidade, a utilidade, como era que funcionava. Mas aqui eu trouxe para vocês assim que a eletricidade ela está presente em nosso cotidiano. Então, o Sol, ele está aí bem central, não é? Porque o Sol, ele já é energia, não é? Sem o Sol, a vida na Terra não existia. Então, ele já nos traz várias formas de energia e de eletricidade. Mas aí tem outros objetos que eu trouxe para vocês, que a eletricidade realmente, atualmente, ela é um principal tipo de energia existente. Então, no nosso dia a dia, nós usamos a eletricidade em várias coisas, assim como o Sol naturalmente, assim como os raios que acontecem naturalmente, nós usamos vários objetos nas nossas residências, todos eles que nós utilizamos usando energia, usando eletricidade. Vários objetos já trazem aquela eletricidade para que eles possam gerar energia, não é? Observem aí, nós temos aí a pilha com polo positivo e negativo. Vocês vão observar que quando eu falo em prótons e elétrons, os prótons são positivos, os elétrons negativos, então cargas distintas elas se atraem. Então é aí que ocorre essa movimentação para produzir a eletricidade.
E na nossa vida diária, nós produzimos eletricidade em tudo e nós precisamos dessa eletricidade para ser transformada em energia e utilizarmos essa energia para várias coisas que realizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando nós sentimos que não temos energia, que faltou a energia, né, nós sentimos aquela carência e ficamos quase sem fazer nada. Principalmente um objeto que nós utilizamos diariamente, né? Antigamente era a televisão, ninguém conseguia ficar sem a televisão. Hoje o celular está dominando, eu acho, né, professora Isabel? Nas pesquisas aí, a gente sente mais falta do celular do que de uma televisão na nossa residência. Então, mas existem outros objetos aí que nós utilizamos diariamente para facilitar a nossa vida e nós sabemos que ele é muito importante para a nossa vida diária. Mas aqui, a eletricidade, ela é uma forma de energia transmitida por meio de passagem de elétrons através de fios condutores. Então, tem aí mostrando a vocês a imagem, né, de postes, de fios condutores, pessoas consertando. Então, por quê? Essa energia, ela é transmitida por meio dessa passagem aí de elétrons, através, quando ela é produzida, quando a energia é produzida, principalmente nas usinas hidrelétricas, que são os locais que é produzida realmente a energia. Então, o Brasil mesmo, ele utiliza as hidrelétricas para produzir 90% da energia do Brasil, das usinas hidrelétricas, né, que é a transformação da água, né, para produzir energia. E depois dessa energia produzida que vai para os geradores, ela vai para as torres de transmissão através de fios até chegar na nossa residência. Então, ela passa por todo um trajeto depois de ocorrer a transformação da energia lá, pela utilização das águas, né? E às vezes gera alguns impactos ambientais, mas aí ela chega pelas torres de transmissão e ela é dirigida para todas as residências, né, atualmente. Mas também a eletricidade, como a conhecemos hoje, ela foi fruto, gente, de longas pesquisas e trabalho incansável de um grande número de cientistas, físicos, químicos, engenheiros, matemáticos. Então, eles procuravam, de pequenas coisas que eles observavam, eles procuravam descobrir como acontecia aquele movimento naquele momento, que tipo de energia estava sendo trabalhada naquele momento, como chegava a energia nas nossas residências, como poderíamos utilizar de forma melhor a energia. Então, vários cientistas, eles conseguiram descobrir muitas coisas para que nós pudéssemos utilizar hoje. Então, muitos cientistas, eles já tiveram aquela necessidade. E aquilo que a gente diz, quando você descobre alguma coisa, você tem que registrar para que outras pessoas não usem o seu trabalho para descobrir novas coisas. Apesar de que muitas descobertas, elas foram fontes de inspiração para outros cientistas, né? Então, outros cientistas, através de pesquisa de outros cientistas se inspiraram naquela pesquisa e foram mais a fundo descobrir outras coisas. Então, esses cientistas realmente, eles tiveram muita importância na descoberta da eletricidade que nós utilizamos hoje. Eles não pararam de pesquisar. E hoje, gente, muitos cientistas, eles continuam ainda pesquisando e descobrindo novas formas que a gente possa utilizar, né, a energia de forma que a gente não cause muito impacto ao meio ambiente. Uma energia renovável, né, uma energia considerada energia limpa. E também devemos nos conscientizar do consumo também, não é? Nós devemos consumir de forma correta, sem exagero, porque um dia a gente pode ficar sem energia, pode ser que aconteça, não é? Ninguém sabe. Então, aqui as principais áreas de estudo da eletricidade. Nós temos a eletrostática, porque ela dedica-se ao comportamento das cargas elétricas sem movimento ou em estado de repouso. Então, a eletrostática, ela dedica-se só a esse comportamento. As cargas elétricas que estão sem movimento
ou em estado de repouso. Então, é uma área de estudo da eletricidade. Observe, são 3 áreas que nós vamos ver. Observem aí que ela é dividida nessas áreas. Então, a eletrostática, ela vai estudar o comportamento de cargas elétricas sem movimento ou que esteja em estado de repouso. E agora nós temos a eletrodinâmica. Ela já é o contrário da eletricidade estática. Ela, pelo nome que já está dizendo, né, ela é dinâmica e, portanto, está em constante movimento. Então, a eletrostática, ela é diferente da eletrodinâmica. A eletrostática é aquela que está em repouso, né, sem movimento. Já a eletrodinâmica, ela está em constante movimento. E os principais conceitos nessa área são corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica. Então, tudo isso pode ser calculado, né? Tudo isso pode ser... Quando a gente fala em resistência elétrica, nós utilizamos muito na nossa residência em alguns equipamentos que nós utilizamos diariamente, né? Os chuveiros elétricos, o ferro elétrico, eles têm a resistência. Então, às vezes, o ferro para de funcionar, é a resistência elétrica. O chuveiro para de funcionar, também é a resistência elétrica. A questão da corrente elétrica também, que é justamente o polo positivo, negativo, em movimento, que vai transformar em energia e vai passar pelos fios elétricos. Então, tudo isso é estudado na eletrodinâmica. E aqui nós temos o eletromagnetismo, que vai estudar a relação da eletricidade com a capacidade de atrair e reprimir os polos, né? Atrair, aí tem a questão do polo positivo, são os prótons, o polo negativo, os elétrons. Os polos positivos, eles se atraem com os negativos, né? Polos opostos. E os polos, dos polos negativos, eles se repelem, dos polos positivos se repelem. E aí o eletromagnetismo é a área da física que vai estudar os fenômenos relacionados à eletricidade e o magnetismo de forma unificada. Então, eles vão estudar de forma única, né? Tanto a questão do magnetismo como a questão da eletricidade. Então, ela estuda tudo isso e é abrangente, né? Para estudar a eletricidade, a gente tem que ter esses 3 conhecimentos. Então, para os cientistas não foi fácil, quando eles não tinham determinado realmente essas três características que eles precisavam ter conhecimento para poder descobrir a fundo como acontecia a eletricidade, como surgiu e como era que podíamos utilizar de forma mais fácil para realizarmos as nossas atividades e vários equipamentos que nós temos hoje para facilitar a nossa vida. Mas aí, como foi que aconteceu a história da eletricidade? O primeiro relato documentado de uma observação de fenômenos elétricos foi atribuído ao filósofo grego Tales de Mileto. Então, como foi que ele fez? Ele percebeu, quando esfregado em tiras de couro, o âmbar, que é uma resina vegetal fóssil, ele tinha a capacidade de atrair pequenos objetos, como folhas secas. Então, daí, ele já teve o primeiro contato. Vejam bem, ele era um filósofo e ele teve uma grande contribuição para várias descobertas. Mas aí ele teve essa curiosidade, então daí ele já descobriu aí que ocorria esse poder de atração. Nós podemos ver, se você atritar em casa, não é? 2 bolas, eu acho que nas aulas anteriores eu fiz isso, 2 bolas, e você picar papelzinho, colocar perto, a bola vai atrair aquele papelzinho picado. Então, é justamente que ela está eletrizada, carregada positivamente. Então, ela vai atrair aquele corpo ali que está em repouso, né? E está sem carga elétrica. Observem uma simples experiência que nós podemos fazer. A mesma forma, se você também colocar um pente no cabelo, passar bastante, e você consegue atrair o papel, né? Eu atritei aqui, eu acho, canudinho. A gente colocou aqui numa parte lisa, o canudinho ficou colado. Então, por quê? Porque eles estão carregados eletricamente. E aí ele vai ser atraído ali.
Então, Tales de Mileto, ele já tinha essa ideia aí de que existia realmente esse poder de atração. Mas aí eu vou fazer uma breve linha do tempo, né, desses acontecimentos que marcaram a história da eletricidade após a descoberta de Tales de Mileto. Então, vários cientistas, eles eram matemáticos, eram químicos, eram filósofos também, então eles conseguiram, através de pesquisas, de experimentos, descobrir outras coisas. Então, esse primeiro que eu trago, olha, em 1660, Otto von Guericke inventou uma máquina que produz cargas eletrostáticas por meio do atrito. Então, ele começou a esfregar, né, naquela época, pegando já as dicas de Tales de Mileto, continuando as descobertas de Tales de Mileto, e ele percebeu que essa invenção que ele fez com essa máquina, ela podia produzir cargas elétricas por meio do atrito. Então, para a época, foi uma grande descoberta já nessa questão da eletricidade. Eles perceberam que com o atrito produzia cargas eletrostáticas, né? E ele construiu uma máquina que está aí, mais ou menos na imagem de vocês, que ele viu que produzia aí esse atrito. Então, ele foi o primeiro, assim, que percebeu que poderia continuar as pesquisas de Tales de Mileto. Trouxe outro aí em 1730. E aí eu fiz uma seleção só de alguns, porque são inúmeras pessoas que pesquisaram isso aí. Charles Francis Dufay, ele descobriu que a eletricidade gerada pelo atrito pode ter duas classes distintas: as cargas positivas e as cargas negativas, conforme conhecemos atualmente. Observem aí, já em 1730, né, ele descobriu as cargas positivas e as cargas negativas, conseguiu realmente provar, né, isso aí, registrou e passou a ser o autor dessa descoberta, que são as cargas que nós conhecemos hoje de eletricidade. Quando você pega uma pilha, você vê, não é, que tem um positivo e o negativo. E tem local que, para o aparelho funcionar, ele vai ter que estar carga positiva com local que está indicando positiva. Esse passador que eu estou aqui, ele tem, né, ele está com as pilhas e ele tem o local que eu vou botar a carga positiva e a carga negativa. Se eu botar o contrário, não vai ocorrer, ele não vai funcionar, né? Às vezes ele não está encaixado direito, então ele não funciona. Então foi aí que foi descoberta essa questão aí das cargas positivas e das cargas negativas. Aqui Benjamin Franklin, é bem famosa essa descoberta de Benjamin Franklin. Ele utilizou um acumulador de cargas elétricas preso a um fio condutor que mantinha presa uma pipa durante uma tempestade, constatando que os raios, eles eram fenômenos elétricos. Observem aí como ele queria identificar o que era que tinha naquele raio. Então, ele colocou uma pipa, né, amarrado a um fio também condutor de eletricidade, e daí ele percebeu, no momento que estava com bastante raios, ele percebeu que aqueles raios, eles realmente eram fenômenos elétricos, porque eles produziam eletricidade. Então, Benjamin Franklin, naquele momento, observem aí que foi em 1744, ele ficou conhecido com essa imagem aí que eu trouxe para vocês, né, empinando a pipa, e daí ele não estava empinando uma pipa por acaso, né? Ele estava tentando descobrir que cargas elétricas esses raios traziam, se realmente era um fenômeno elétrico ou não trazia nenhuma carga elétrica. E a gente já viu que é justamente o atrito das nuvens, né, e produz esse raio que também vem carregado eletricamente, vem produzindo eletricidade. E se atingir alguém recebe uma descarga grande, né? Uma descarga elétrica grande. Então, daí Benjamin Franklin já foi conhecido pela questão dos raios, né? Que traziam as cargas elétricas. E aí ele descobriu e ele registrou e ficou conhecido por essa descoberta. E aí nós temos Michel Faraday.
ele descobriu a indução eletromagnética também. Ele trabalhou muito nessa questão do eletromagnetismo. E é muito conhecida a gaiola de Faraday. Ele fez uma gaiola de uma forma que quem estivesse dentro ele não seria atingido por nenhuma carga elétrica. A gente vê muito no espaço ciência, né, professora Isabel? Quer falar um pouquinho, professora? Acho que alguns alunos que já tiveram a oportunidade de ir, eu acho que essa é um dos experimentos assim, mais curiosos, né? Lá naquela primeira entrada, pessoal, lá naquele pavilhão de ter um monte de experiência. Então, acho que vocês já devem ter, quem já passou por lá e quem não foi, ficar atento no dia que for, guarda essa informação, não é, Cláudia? Agora, em relação a uma pipa, que eu coloquei até aqui no nosso chat, em relação à pipa, a experiência que a professora apresentou, né, ela tinha todo um contexto de pesquisa. Então, jamais empinar pipa nos dias nublados por conta da descarga elétrica. Isso já foi provado, né, Cláudia? Professora, e a questão também do empinar pipa diariamente, né? A gente sabe que tem que ter bastante cuidado nos fios elétricos, que elas engancham, né? De não botar nada na linha, né? Para não prejudicar outras pessoas, Isso. né, professora? É todo um cuidado. Nós sabemos que tem alunos, né, que moram próximo a áreas livres, como campinhos de futebol. Então, esse é um local ideal, porque não tem rede elétrica. Agora, a questão aí do cerol, que a professora está dizendo, não colocar nada, é porque vai causar prejuízo a quem está colocando, muitas vezes corta a mão, e vai causar prejuízo mais ainda a quem vai passando, né? Os motoqueiros é quem mais sofre, por isso que eles têm, na frente logo do guidão, né, eles têm a questão daquela varetinha para prevenir contra a questão aí dos ceróis, não é isso, Cláudia? É isso, professora. Então, aquela pipa realmente ela tinha um objetivo e não foi tão alta não, viu, gente? Então, vocês tenham cuidado aí para ver essa questão. Nós temos também aqui, que eu trouxe para vocês, o telefone, né? Foi inventado por Graham Bell. Hoje nós temos vários tipos. O dele que ele inventou foi aquele primeiro telefone realmente, mas hoje nós já temos o celular que nós utilizamos, tanto que nem usamos mais aquele telefone fixo. Então, mas foi Graham Bell que descobriu em 1875 o primeiro telefone. Então, e o telefone teve a sua importância na época, né? Na época foi um grande evento. Nós temos aí Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Então, ele teve sua grande importância, ele trabalhava muito com Tesla e teve sua importância, registrou bem rápido a sua descoberta, né? Então, ele descobriu a lâmpada que hoje serve para iluminar nas residências, as ruas, as casas, né? E foi de grande importância até chegar a ser aprimorada hoje nas fluorescentes, como Tesla aí desenvolveu, gente, o sistema trifásico de energia e era considerado um dos cientistas muito inteligentes. Ele inventou, olha, o rádio, a imagem de raio-x, ele criou já também. Ele desenvolveu um motor de indução elétrica, aperfeiçoou as lâmpadas fluorescentes, então ele teve grande participação na questão de invenções. Vou passar para a professora Isabel se despedir, estamos já chegando, né, ao fim da nossa aula. Pois é, Cláudia. Acredito que todos estão bem curiosos na questão desse estudo de eletricidade. Acho que foram muitas novidades apresentadas hoje, né? E fiquem atentos que essa aula ainda continua falando sobre eletricidade. Tchau, tchau. Aguardamos vocês na próxima aula. É isso, pessoal. E eu trago aqui para a gente despedir uma atividade. Vocês podem fazer um cartaz colocando os principais usos da eletricidade na casa de vocês ou que vocês mais utilizam, tá certo? E podem colocar desenhos, podem colar figuras e levar para a escola para debate, tá certo? Ou com os colegas ou com os vizinhos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Espero vocês.